E a partir de hoje você vai conferir aqui no programa uma série de reportagens especiais sobre um dos maiores e mais eficientes projetos de confinamento do Brasil. A nossa equipe passou vários dias estudando o processo produtivo de uma fazenda localizada na região de Barretos para entender como este pessoal consegue atingir altos índices zootécnicos e isso servir de exemplo para quem pretende ganhar mais dinheiro com a terminação intensiva com boi totalmente fechado em baia. A fazenda, pessoal, é esta aqui, ó, a Agropastoril Pascoal Campanelli. É um trabalho familiar feito a várias mãos, altamente tecnificado e profissionalizado e que deve fechar esta última safra em mais de 100 mil bois engordados em confinamento. De estrutura robusta, a propriedade é alvo de muitos estudos, pesquisas e experimentos em todos os pontos de vista, social, econômico e ambiental. E nesta primeira reportagem, veja a importância da rastreabilidade, de uma recria eficiente e da tecnologia com uso de drone na implantação de áreas de pastagens. Bora lá conferir? Pode rodar. Inovação e paixão por tecnologia tá no nosso DNA, sabe? A gente começou a investir em tecnologia na agricultura. A onda tecnológica da agricultura ela foi um pouco anterior à da pecuária, né? No Brasil inteiro e não foi diferente aqui no grupo. Então a gente começou a investir em piloto automático, GPS, lá atrás em 2007. Em 2015, 2016 a gente já estava usando drone. E assim, a gente tem tanta essa pegada de tecnologia e inovação que hoje a gente tem o maior centro de pesquisa do Brasil, o maior centro de pesquisa da América Latina, que a gente desenvolve tecnologias para melhora de desempenho animal e hoje a gente está virando um pouco do foco do nosso centro de pesquisa, do nosso confinamento experimental, também para pesquisa sobre emissão de metano. Uma parceria, inclusive, que nós estamos construindo com o JBS, para a gente fazer pesquisa de fato, olhando, lógico, o desempenho. Então a gente tem que sempre pensar para dentro da fazenda, aqui que você vai ganhar de desempenho, mas a gente também está olhando o que o mercado está pedindo, né, Marquinhos? O mercado está pedindo cada vez mais responsabilidade social, mais responsabilidade ambiental, né? A pecuária é um negócio que é muito apaixonante, você toma muito, às vezes, decisões pelo cheiro, pelo que você está achando, enfim, mas no nosso caso a gente está buscando cada vez tomar decisão baseado em dados, baseado em números, para a gente ter mais certeza do que a gente está fazendo. Seguramente um dos confinamentos mais modernos do Brasil. Pioneiro na incorporação de tecnologia, na automação de processos, compilação e análise de dados e gerenciamento profissional de todas as operações. Um projeto que contempla agricultura e pecuária de precisão e que, pela ausência da cria, da produção própria de bezerros e pela dimensão das operações, precisa de um robusto e confiável time de fornecedores de gado e um trabalho de recria bastante eficiente. A operação foi ficando maior e a gente precisou de um investimento grande em rastreabilidade. O grupo ele adotou o Sistema Brasileiro de Identificação Animal. Então todas as nossas fazendas, os animais têm SISBOV. E a gente aproveitou e já usando essa rastreabilidade, linkamos a novos programas de gestão de confinamento, gestão de sanidade, gestão alimentar. Então hoje a nossa rastreabilidade não só ela faz a certificação de origem animal, mas como a gente tem uma visão geral do histórico do animal, ganho de peso, desempenho, qualidade, sanidade, isso dá uma garantia para que a gente possa entregar o melhor animal para o frigorífico. Hoje a gente consegue recriar 40% dos animais que a gente confina e a recria é feita em pastagens, né? E por que a recria é importante para a gente? Então, alguns pontos, né? Primeiro, porque a gente dilui o nosso custo de compra. Então, a gente compra uma arroba no mercado de São Paulo por 300, a gente trabalha para produzir uma arroba dentro da nossa casa na recria por 280, 250, 220, ou seja, então para a gente amortizar o nosso custo de compra. Esse é um primeiro ponto.
O segundo ponto é que a gente prepara os animais para entrar no confinamento. Prepara tanto em termos de peso, a gente traz eles mais pesados, quanto também de comportamento e saúde. Então, porque o protocolo sanitário a gente faz na recria, então os animais chegam no confinamento simplesmente para ser brincados e pesados. E também porque o animal, a gente, no período final da recria, a gente também começa a suplementar esses animais com um volume maior de ração. Ou seja, eles já chegam mais acostumados com o coxo. E isso é super importante, principalmente para o animal Nelore, que talvez pode ser um pouco mais reativo, né? Então, com isso, a gente hoje consegue dizer que no nosso confinamento a gente tem praticamente zero de refúgio de coxo. Por quê? Porque os animais estão sendo recriados. E mesmo os que não são recriados na nossa fazenda, a gente trabalha eles 10 dias antes num pasto para justamente estar acostumado com o novo ambiente. A gente consegue imprimir uma taxa de ganho na recria boa, e quando eu falo de uma taxa de ganho boa na recria, estou falando de 1,2 kg por dia, sem afetar o desempenho no confinamento. Pedro, mas aí você não explorou o ganho compensatório desse animal. A gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado em produzir a arroba mais barata quando a gente tem pasto. E a recria possibilita isso para a gente, né? Então, e aí, o que a gente faz? Quando que a gente determina como a gente quer, idealmente, colocar o animal aqui acima de 13 arrobas, a gente vai suplementando eles para chegar nesse peso. Então, nosso período de recria não é um período fixo. Então, tem boi que vai ficar na nossa recria por somente 60 dias, tem boi que vai ficar na nossa recria por 180 dias. Isso vai ser a dependência do peso que ele entrou lá e, obviamente, a época do ano. Por quê? Porque no verão, pastagem está verde e a gente tem capim, além de qualidade, a gente tem mais quantidade. Na época do inverno aqui do Sudeste, onde é época seca, você diminui crescimento ou praticamente não tem crescimento de capim, a qualidade cai muito. Então a gente tem que suplementar mais. Aí, obviamente que o nosso custo sobe. Então aí a gente faz a conta, é melhor colocar esse peso no pasto ou melhor colocar esse peso no confinamento? Se a conta do quilo produzido for melhor no confinamento, ele vem para o confinamento. Na fábrica de ração, a automação de procedimentos garante minúcia na preparação e fornecimento da ração. Nas linhas de coxo, os indicadores garantem a assertividade do ponto do boi para o abate. A gente trabalha com 2 sistemas que são distintos um do outro, né? Só que eles se conversam. As informações, eles trocam informações, né? A gente consegue uma eficiência melhor quanto na fabricação quanto na distribuição desse ingrediente, dessa dieta depois total. E conseguimos também otimizar o tempo de distribuição e de fabricação. A gente quer maximizar o uso da carcaça da melhor maneira, da maneira mais rentável. Ou seja, qual que é o ponto máximo de lucro que a gente vai ter com cada curral desses que estão aqui. Então a gente gerencia o curral, a gente não gerencia o boi, né? Então é a média dos bois que estão no curral. E obviamente que a gente quer todo boi que está aqui, cada dia que ele fica aqui, ele tem que estar dando dinheiro. Que no dia que ele está deixando de dar dinheiro ou está menos R$1 por boi por dia, é a hora da gente abater ele. Então a gente quer levar ele até o ponto máximo econômico. Isso é uma influência entre os custos, custo operacional e custo de comida, e também com o desempenho. Obviamente, se o desempenho for maior, ele pode ficar mais tempo. Se o desempenho estiver caindo, menor, ele tem que ser mandado para o abate. É inegável que o trabalho realizado pela Agropastoril Pascoal Campanelli é um dos mais tecnificados do Brasil. Não só pela tecnologia, pela inovação, pela sustentabilidade das ações, mas pela sinergia entre essas áreas, gerando maior produtividade e rentabilidade numa economia circular. Prova disso, por exemplo, é a utilização de drones na implantação de áreas de pastagem recentemente, o que trouxe economia no investimento com sementes e a otimização do resultado na área implantada. Então é um drone que levanta com 50 kg de payload, então ele consegue levantar com 50 kg de semente. E a gente conseguiu, inclusive, a gente fez alguns ensaios esse ano, uma redução na ordem de 40% da dose de semente por hectare, com o mesmo stand, com a mesma qualidade,
porque o drone, vão ter imagens aí para a turma ver, ele tem um poder de empurrar a semente para baixo. O ar empurra para baixo, então você tem uma qualidade de distribuição muito superior ao que a gente tinha um equipamento a lanço, por exemplo, né? Então, e eu acho que, que nem eu falo assim, trator era uma coisa que evolui mais ou menos, igual avião, igual um carro. É lógico que tem uma evolução, mas você vai ter uma tela melhor e tal, mas agora o Vant e os drones estão evoluindo que nem um celular. Então, a gente tem o iPhone 13 um ano, o 14 o outro, e o drone está mais ou menos nesse aí. A gente começamos usando o drone com 10 litros de capacidade, e hoje nós estamos para 50, né? Então, capacidade operacional muito superior. Então, e eu acho que não vai parar por aí, vai vir coisa muito... É um trem que vai ter evolução muito rápida, sabe? Eu acho que a gente percebe que a evolução é muito rápida, tem muita gente trabalhando com isso. E eu acho que daqui em diante vai ser uma tecnologia de campo que você vai numa fazenda, vai ter o drone e o trator, vai ter os dois lá, vai ser super comum, eu acho.